Também sobre o Marcelino Moreno, né, que o Vitória chegou a fazer uma proposta para o Curitiba de algo na casa de 5 milhões de reais para o jogador, que então o Curitiba acabou recusando, né, mais uma recusa da equipe que acabou sendo rebaixada para a Série B, e assim, até mesmo se aparecer uma proposta superior, pode acabar tendo negócio. Porém, de acordo aqui com o portal O Central do Vitória, informação do Léo Santiago, as negociações esfriaram sim nesses últimos dias, depois de mais uma recusa do Curitiba, porém a diretoria do Vitória ainda avaliou enviar uma oferta maior para adquirir o atleta em definitivo. O argentino então que tem interesse em jogar no ano que vem a Série A, Marcelo Moreno, que tem 29 anos de idade, acho uma boa opção sim, não acho ele um jogador ruim, até os números dele nessa Série A foram melhores do que na temporada, né, porque na Série A 34 jogos, 2 gols e 4 assistências, no ano 45 partidas, 2 gols e 4 assistências, né, todas as participações dele foram na primeira divisão. Jogador que já passou pelo Tajeres, Lanús e pelo Atlanta United lá da MLS, na minha opinião seria muito bom para esse papel de construção, né, no meio de campo, um camisa 10 aí que agregaria bastante. Tenho certeza, né, que se ele fosse contratado, eu acho que até essa enquete aqui sobre o que tem achado dos reforços para a próxima temporada estaria muito mais sim do que não, né, porque é um jogador que eu acho que eleva sim o nível do Vitória para o ano que vem, apesar de não ter tido números absurdos na Série A, o que ele cria de jogadas e criava, né, no time do Curitiba, era claramente o melhor jogador da equipe, caindo pelo lado esquerdo, pela meia mesmo, pode fazer esses dois papéis. Então acho que o Vitória tá certo em tentar insistir, mas não sei até que ponto vale, né? Às vezes 10 milhões de reais, não sei se vale isso tudo, mas conseguindo aumentar, né, para às vezes 6, 7, quem sabe não possa sair negócio. Você acha que compensa? Você acha que não? Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o argentino Marcelino, se é uma boa ou não para o Vitória, essa insistência, né, no jogador para a Série A. Para terminar, quero falar aqui sobre mais um jogador especulado para o ano que vem que estava na Série A, que é o lateral esquerdo Marlon, que pertence ao América Mineiro. Informação aí da Rádio Itatiaia de que assim, o Clube Mineiro não tem interesse em negociar o jogador que renovou o contrato até 2025. Mas será mesmo? Enfim, um jogador que, no caso, soma bons jogos nessa temporada, 26 atuações somente na Série A, e no caso o América trata ele como uma das maiores joias do setor, até pelos números interessantes realmente do atleta nessa última temporada jogando pelo América, né? Até mesmo se você for ver, ele foi um dos laterais esquerdos mais promissores do Brasileirão nesses últimos tempos, justamente por conta dos bons números que ele obteve jogando pelo América. O valor de mercado dele hoje, né, de acordo com alguns portais, seria aí próximo da casa dos 10 a 15 milhões de reais, que eu achei um pouco exagerado, tá? Acho que não vale isso tudo não, justamente por ele já ter 29 anos de idade. Nessa atual temporada então pelo América, 46 partidas, 1 gol e 2 assistências, seria uma opção aí que revezou bastante entre titular e reserva, mas eu diria que jogou muito mais como titular nesse último ano. Foi para o seu terceiro ano seguido jogando pela equipe do América, onde ele conseguiu dar uma volta na sua carreira, né? Porque ele é revelado em algumas equipes onde ele passou no interior do Rio de Janeiro, como por exemplo América não, né? Mas aí o Bom Sucesso, aí depois Cabo Friense, Madureira, até chegar ao Sampaio Corrêa em 2020, foi bem naquele ano, 22 partidas, 3 assistências. 2021, o início muito bem pelo Sampaio, 12 jogos e 2 passes até chegar ao América. Pelo América, então, somou aí um pouco mais de 115 jogos, 3 gols e 8 assistências, é um lateral que contribui também ofensivamente, tá aí com seus 29 anos. Até pensei que ele seria mais jovem, tá? 1,77 m nessa última temporada, ele foi um dos destaques da Série A pelo América em 2021, naquele primeiro ano jogando a primeira divisão, foi muito bem e eleito como um dos melhores jogadores nessa posição, né? Eu vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele nessa última edição da Série A, tem contrato que, igual eu falei, né, foi renovado até dezembro de 2025, 29 anos, canhoto, 1,77 m, dá pra ver aqui no mapa de movimentação, um bom desempenho, nota aí de 6,75, última rodada aí ele não jogou contra o Goiás no dia 6, a última foi contra o América, pelo América contra o Bahia, nota de 6,6 e contra o Palmeiras, nota de 6,7, média de 6,75. Na Série A, 26 jogos, 18 na condição. Bom, então eu quero começar falando sobre o Fábio Mota, que deu uma entrevista, né, ao Jorge Nicola no canal dele aqui no YouTube nessa última semana, falando então que o Leão tem um acerto, né, já com o banco, que irá anunciar um patrocínio que vai ficar na manga da camisa para a próxima temporada, que no caso vai ter esse patrocínio com valor fixo, que ainda não foi divulgado, e além disso, né, o Vitória vai lucrar quando o sócio aderir ao cartão e realizar operações e tudo mais. Que eu acho isso uma excelente sacada, dá para garantir um valor bem interessante. Eu vi alguns portais repercutindo que poderia chegar a 24 milhões de reais. Não acho que chegaria a isso tudo, mas, por exemplo, um valor fixo, mais essas pequenas transações,
dá para chegar a um valor bem interessante e dependendo, né, realmente não tem como você medir esse valor, mas dá realmente para ter um faturamento bem interessante. Aqui no Brasil, se eu não estiver enganado, apenas 3 clubes que eu sei que fazem isso, né? Que é o Flamengo junto ao Banco BRB. Inclusive o Flamengo foi muito esperto, além de lucrar com essas transações da torcida, por exemplo, você vai comprar um negócio no cartão, aí você deu R$10, aí 1% vai desse valor para o clube, algo nesse sentido. Ao invés disso, o Flamengo também com esse valor acabou que pode vender as cotas. Por exemplo, esse banco abriu essas contas, né, no nome desses flamenguistas. Vender essas milhares de contas abertas pelos flamenguistas para uma outra instituição financeira, né? Que essa instituição financeira, de um dia para a noite, por exemplo, passaria a ter 5, 10, 15, 20 milhões a mais de clientes. Pensa, quanto que isso não vale? Até o Flamengo estava especulando que isso poderia valer até R$500 bilhão. Então, acho que o Vitória está no caminho certo. Além do Flamengo, eu sei que o São Paulo faz isso com SP, FC Bank, é isso. E o Palmeiras também com algumas transações. Eu até esqueci agora qual que é do Palmeiras, se não estiver enganado, deve ser até a própria Crefisa que faz essa intermediação. Pelo que eu sei, são apenas esses 3 times. Se eu estiver enganado, pode deixar aqui embaixo também. Mas que tem dado certo, né, aqui no Brasil. Acho que o Vitória está indo bem, para um caminho interessante. Pode, quem sabe, né, até render mais num longo prazo, daqui 3, 4, 5 anos, se isso aí realmente der certo, do que propriamente com patrocínio fixo, né, para essa próxima temporada. Lembrando que não temos nenhum tipo de especulação de qual banco pode ser, tá? Sei lá, os que mais patrocinam no Brasil é o Banco Inter, né, que saiu de alguns times, hoje eu acho que só está no Atlético Mineiro. O Banco Inter, BMG, Bradesco, Itaú, né? O Itaú patrocinava muito o Campeonato Brasileiro, mas em times em si eu acho que eu nunca vi. Sei lá, alguma outra instituição que possa estar começando aí, né? Um BS2 da vida, ou um Leão, até o nome ficar legal, né? Mas não sei, realmente não fazemos a menor ideia de qual pode ser. Quem sabe algum desses aqui certamente adquiria um valor interessante para o clube nas mangas. Eu acho que o que mais paga realmente é essa questão dos bancos, né, e casas de apostas que o Vitória tem feito bem, que é justamente sobre isso que eu quero falar agora nesse vídeo. Bom, que em relação ao patrocínio Master já está definido, tá? Até desculpa aí que eu não trouxe vídeo sobre isso no canal. Foi confirmado no último dia 17 e 18 de dezembro de que a BetSat é a nova patrocinadora Master do Vitória para a próxima temporada. No caso aqui, ó, o portal SCV Gols afirmou que vai ser algo próximo da casa de 7,2 milhões de reais. Eu acho que esse valor até ficou baixo, viu, com o patrocínio Master. Acho que ficaria bem surpreso se fosse só isso, até porque a média na Série A de clubes na primeira divisão de casas de apostas é de 10 a 13 milhões por temporada, tá? Enfim, fundada há mais de 10 anos, a BetSat começou na Europa e chegou ao Brasil nesse ano, em 2023, e no caso é autorizada e regulamentada, né, pelo governo de Curaçao e também aqui no Brasil, né, que é aprovar as casas de apostas, então tudo legalizado. Valeu aí demais ao portal SC Vitória e também ao Central do Vitória, que eu peguei a informação anterior. Então a BetSat aí que vai ser essa nova casa de apostas, o que condiz com o que o próprio presidente do clube já vinha afirmando há algum tempo, né? Ele já vinha batendo nessa tecla de que sim, já estavam alguns patrocínios fechados, que eu vou deixar aqui as 2 matérias dele para vocês. Valeu demais aí ao portal do Central do Vitória. Primeiro, ó, Fábio Mota revelou que o clube está fechado e com um contrato assinado com 2 patrocinadores que serão revelados em janeiro de 2024. E essa outra aqui, ó, entrevista ao TVE Esportes. Bom, então nos últimos dias teve algumas especulações de jogadores, como por exemplo aqui no caso do Luiz Adriano, atleta que ainda não foi totalmente descartado para a próxima temporada. 36 anos de idade, depois dessa volta ao futebol brasileiro, né? Já tinha passado no Palmeiras com números razoáveis e voltou para o Internacional nesse ano, onde não conseguiu ter um ótimo desempenho. Até que chegou a participar bastante dos jogos na temporada, principalmente até o meio do ano, antes da chegada do Ener Valencia. O Luiz Adriano era realmente o camisa 9 do Inter, né? Somou 7 gols e 4 assistências em 46 jogos, números mais ou menos, né? Próximos do que ele vinha tendo nos últimos anos também no futebol turco e no último ano, 2021, pelo Palmeiras. Se fosse o número de um meio ofensivo, tudo bem, seria bom desempenho. Mas para um atacante, né, um centroavante, 7 gols, 4 gols por temporada é realmente bem baixo. Que já foi um número parecido que ele teve pelo Palmeiras em 2021, 5 gols e 4 assistências. Chegou no Brasil em 2019, na reta final do ano, foi bem, 7 gols em 15 jogos. E 2020, que teve até um bom desempenho, né, na temporada de 2020, 20 gols em 52 jogos também, mas logo depois deixou o clube, né? Atleta bem conhecido, jogou muito tempo no Shakhtar, até passou no Milan do futebol italiano, por lá foram um pouco mais de 35 jogos e 6 gols, e um bom tempo também no Spartak Moscou da Rússia, durante basicamente 3 temporadas e meia, né?
É aquela coisa, eu acho que o Luiz Adriano no caso, um nome de peso, sim, poderia agregar nessa questão. Eu só não sei se eu esperaria dele no ano que vem, numa Série A, marcar 10, 15 gols numa primeira divisão. Até porque no Internacional, com, no caso, um time bem mais forte do que o Vitória vai ter pro ano que vem, ele não conseguiu ter um ótimo aproveitamento em número de gols, né? Então, o que poderia estar algo de diferente pro ano que vem do que foi nessa temporada ou nos últimos anos? Óbvio, né? Poderia ter uma ambientação nova e tudo mais, mas enfim, o jogador já de 36 anos certamente não teria um vencimento barato e não sei até que ponto vários times do Brasileirão da Série A estariam monitorando o jogador. Então, dependendo assim por uma aposta, um contrato curto com um contrato de produtividade, poderia ser uma alternativa, mas eu ainda acho que apesar do Luiz Adriano não ser visto aqui no Brasil, todos os times vão querer ele depois dessa passagem pelo Inter, eu ficaria bem surpreso se não tivesse propostas do exterior. Tenho certeza, sabe? Futebol, por exemplo, da Rússia, da Turquia mesmo, do Catar, da Arábia, com certeza deve ter propostas para o Camisa 9. Então vamos aguardar. É um nome que eu acho bem complicado de chegar, que eu trouxe aqui nesse vídeo.